Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu tô aqui para dar continuidade na série de vídeos que eu falei para vocês que eu faria, né? Esse demorou um pouquinho, mas por alguns motivos. O primeiro foi que eu tava com a intenção de fazer com 24, uma semana e 30 dias, né? Completou 30 dias que eu gravei o primeiro. Mas nesse inteirinho aí eu tive dois probleminhas. Um, trabalho demais. Tem dia que tô trabalhando de manhã, de tarde, de noite, então faltou um pouco de tempo. E segundo, porque eu cometi a besteira de acabar apagando sem querer o arquivo que eu tinha estudado, né, do computador. E com isso eu não consegui, eu tive que refazer a leitura, não refazê-la totalmente, né, mas assim, fazer as marcações novamente. Mas então lá, só para relembrar, eu fiz um vídeo sobre como agendar as revisões corretamente, que eu vou colocar o link na descrição. Fiz também um vídeo falando como grifar corretamente, que foi inclusive desse material aqui, do Novelino, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês terem uma noção, mas qualquer coisa é só ver o vídeo lá. E hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode voltar na revisão. Então vamos lá. Eu vou começar com a revisão de 24 horas, ok? Bom, na entrevista a gente explica para vocês que existem dois tipos de memória, né? Uma memória de curto e uma memória de longo prazo. Mas eu queria falar com vocês também, porque a gente fala de uma forma bem superficial, até porque o tempo é corrido. Mas existe uma coisa chamada curva do esquecimento, para quem eu não mencionei ainda, eu vou falar agora. Essa curva do esquecimento é um gráfico que mostra o quanto que você perde de informações ao longo de 30 dias. Aqui mostra o ponto inicial, que seria quando você não está estudando, o ponto zero, que você não sabe nada sobre aquele assunto. O ponto máximo, que é quando você sabe 100% daquele assunto, é o momento que você está estudando, que aqui considera como dia 1. E o quanto que você vai perdendo de informações ao longo de 30 dias. Se você observar a queda que acontece daqui até aqui no primeiro dia, ou seja, nas primeiras 24 horas de estudo, você vai observar que a perda de informações é de cerca de 50 até, podendo chegar até 80% de esquecimento, tá? Então, eu vejo assim, muitas vezes a pessoa fala para mim, eu tenho um problema de memorização, não consigo lembrar, e não sei o quê. Não é um problema seu, é um problema do ser humano. E não é nenhum problema, até um mecanismo de defesa. A gente não consegue lembrar de tudo, porque nem tudo realmente é necessário. Então, nós criamos priorizações, tá? E aí, o que isso aqui vai acontecer, esses 50, 80, até 80% de perda do que estudou ontem, se você não fizer nada com essa informação, né? O que não acontece no estudo com planejamento, porque o que você estuda hoje, você vai revisar amanhã, você vai fazer exercício sobre isso amanhã, de uma forma ou de outra você vai estar sempre voltando nesse assunto. Só que a revisão de 24 horas, ela é fundamental. É ela que vai te ajudar a sedimentar, a fixar o conteúdo que foi estudado aqui, ó, certo? Então, é essa a primeira revisão que eu vou abordar aqui na revisão que eu vou fazer agora, ok? Uma revisão de 24 horas, você pode até gastar um pouco mais de tempo para isso. O ideal é que se gaste de 15, no máximo 20% do tempo que foi utilizado para estudá-la, tá? Então, no meu caso aqui, que eu gastei 30 minutos para estudar, então eu vou precisar gastar 15%, seria mais ou menos o quê? 4 minutos e meio, né? Então é mais ou menos esse o prazo que eu preciso gastar para essa revisão. Para eu não ficar fazendo aqui um vídeo para vocês tão extenso assim, eu vou iniciar como que seria essa revisão, tá? Vou passar nas partes mais importantes, mas eu quero lembrar para vocês o seguinte. O mais importante da revisão é o momento em que você está estudando. Quando você estuda corretamente, quando você estuda entendendo o que você leu, a revisão flui melhor. Se você grifar muita coisa no momento da leitura, da primeira leitura que você fizer sobre aquilo, depois vai ficar difícil de você saber o que priorizar, ok? Então vamos lá. Bom, vou começar. Direito constitucional, natureza. Direito constitucional, classificado em ramo interno do direito público, se diferencia em grau hierárquico, classe de suas normas e capacidade para se impor perante a realidade social. Caráter supremo e vinculante.
Aqui eu tive alguma dúvida, eu não lembro exatamente o que seria esse supremo e vinculante. Condicionar a forma e os conteúdos dos atos elaborados pelo poder público sob pena de invalidação. A supremacia é pressuposto da função desempenhada pela Constituição como ordem jurídica fundamental da comunidade, cujas normas vinculam. Entendi. Ok. Então ela é suprema e ela vincula todos os poderes, inclusive o legislativo. Vocês entenderam? Então aqui primeiro, essa parte aqui eu li muito rapidamente porque eu não precisei ler mais nenhum pedaço. Esse aqui eu tive uma dúvida na revisão de 24 horas, precisei reler o parágrafo todo. Ela possui caráter aberto, comunicação com outros sistemas, não é ilimitada, da liberdade ao processo político, adaptação e evolução histórica. Isso aqui tudo já me veio o que eu estudei, tá? Garantia imanente, inexistência, instâncias de instância superior. Ok, entendi isso aqui também. Definição: direito constitucional definido como ramo interno de direito público, estudo sistematizado das normas. Forma sintética é o estudo da teoria, forma analítica, conjunto de princípios e normas. Ramo do direito público expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. O objeto são as normas, a estruturação do Estado e a organização dos poderes. O direito constitucional positivo particular ou especial, interpretação e sistematização e críticas, determinado por um Estado. O comparado ele é comparativo e crítico de diversos Estados e ele destaca as singularidades e os contrastes. Geral, sistematização e classificação de conceitos, princípios e instituições, pontos comuns, vai trabalhar aí, né? E a teoria geral, é uma teoria geral do direito constitucional. Vocês estão vendo que é bem rápido, tá? E aqui eu ainda tô parando porque eu tô fazendo uma leitura de voz alta. Quando a gente faz uma leitura de voz alta, isso acaba sendo um pouco mais lento também. Quais são as fontes de juridicidade? A legislação, a tradição e a jurisdição. Sobressai, convoca a participar do processo global. Aqui eu fiquei meio perdido. Então, conforme o tipo de sistema, via de regra, uma delas se sobressai. Lembrei. Então, vou até marcar aqui para que da próxima vez ficar melhor para mim. Convoca a participar de um processo global. Fontes do direito constitucional, ela pode ser diversificada, não havendo um consenso. O Norberto Bobbio define como originárias e derivadas. A fonte originária, eu não marquei nada, agora eu tô perdida porque eu não me lembro o que é. Constituição escrita, aqui, ok, vou marcá-la agora. Fontes derivadas delegadas são as leis e os decretos de jurisprudência. Como eu tô lendo no computador, olha aqui o que aconteceu. Eu não vi isso aqui logo de cara. Se eu tivesse no livro, provavelmente eu já teria ido direto nesse pedaço aqui, sem precisar reler esse pedaço que eu li anteriormente. Fontes do direito constitucional, originária, Constituição escrita, derivadas, divididas em delegadas e reconhecidas. As delegadas são as leis, os decretos e jurisprudência, enquanto as reconhecidas são os costumes. Ok? Bom, gente, eu não sei se vocês querem ficar me escutando aqui, revisando tudo na revisão de 24 horas. Mas vocês entenderam qual que seria o princípio aqui de você voltar fazendo uma revisão bem rápida e focar só naquilo que você lê ali, né, de forma dinâmica e não se lembra, tipo, ficou totalmente perdido. Eu vou dar uma dica para vocês também, que é o seguinte: quando você pode fazer isso tanto no momento em que você está estudando, quanto no momento em que você estiver fazendo essa revisão de 24 horas. Que seria você criar uma ou talvez duas perguntas sobre o que está sendo abordado naquela página e colocar aqui no final da página, para que quando você for fazer uma revisão de uma semana e 60 dias, você tente voltar respondendo essa pergunta ao invés de revisar tudo que está ali. Na revisão de 24 horas, eu sugiro que você, pela importância que eu expliquei, né, da curva do esquecimento, eu sugiro que você não faça ela de forma respondendo as perguntas, que você faça a releitura mesmo que mais dinâmica, mas volte passando em tudo, tá? Então, o que você poderia criar? O que eu poderia criar de pergunta aqui nessa página? O que eu poderia criar de perguntas aqui nessa página? Deixa-me ver. Diferencie caráter aberto de supremo e vinculante. Entendeu? Deixa eu ver mais ou menos.
diferencia, como o direito constitucional se diferencia, ok? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui dar uma noção para vocês do que seria uma revisão de 24 horas, ok? Então, daqui uma semana eu vou fazer novamente a de uma semana. Então, eu vou fazer aqui hoje a revisão de uma semana, tá? Lembrando que a revisão mais importante é a de 24 horas, ela é fundamental. Eu diria que a segunda revisão mais importante é a de 30 dias, justamente pela questão da curva do esquecimento, mas isso não invalida nenhuma outra, tá? Elas são importantes também. Só que em termos de prioridade, eu começaria pela de 24, depois se eu tiver que fazer várias hoje, né? Faria de 24, depois a de 30 dias, para só depois ir nas outras. Numa revisão de uma semana, o ideal é que você gaste no máximo de 10 a 15% do tempo estudado. Então, se eu gastei aí numa revisão, no estudo 30 minutos, que foi o meu caso aqui, eu tenho que gastar de 3 a 4 minutos e meio para revisar, para fazer uma revisão de uma semana. Bom, vou começar fazendo para vocês verem, mas também vou fazer só uma parte, que é só para vocês entenderem a noção geral, para o vídeo não ficar tão extenso assim. Direito constitucional, classificado, direito, ramo interno, direito público, se diferencia grau hierárquico, classe de duas formas, capacidade de se impor, supremo e vinculante, caráter aberto, comunicação com outros sistemas, não é limitado, liberdade de processo político, adaptação à evolução histórica, garantia imanente, inexistência de instância superior. Eu lembro que da última vez, gente, só para uma pausa, eu tive que reler esse parágrafo, né? Dessa vez eu li e já me veio na cabeça o que é. Lembra que eu tinha feito as perguntas? Você poderia muito bem agora só vir aqui e fazer as perguntas para você mesmo e respondê-las. Diferenciar o que seria o caráter aberto de supremo e vinculante e como que o direito constitucional se diferencia. Definição. O direito constitucional, definido ramo interno de direito público, estudo sistematizado das normas, forma sintética, estudo da teoria, forma analítica, princípios e normas. Direito público expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Objetos são as normas, estruturação do Estado, a organização dos poderes. A positiva é a particular ou especial, interpretação e sistematização e crítica de um Estado. Comparado, comparativo e crítico, diversos estados, singularidades e contrastes. Fazer uma pausa aqui. Gente, aqui, ó, eu li, mas o resto foi meio que no automático, tá? Principalmente essa parte de um determinado estado, isso ficou muito bem gravado em mim. Que eu sei que aqui é um estado, aqui são diversos estados, e que vai destacar as singularidades e os contrastes entre cada um deles. E aqui a Constituição, a Direito Constitucional Geral, eu também já me lembro que é uma questão dos pontos comuns, né, de todos os ordenamentos jurídicos, aí tá aqui. Mas eu nem tinha chegado nessa parte ainda, mas já me veio na cabeça. Se eu estivesse estudando sem que eu precisasse mostrar isso para ninguém, eu teria até pulado essa parte aqui, tá? Esse último aqui. Fontes de juridicidade. Legislação, tradição, jurisdição, uma delas sobressai, convoca a participar do processo global. Fontes, diversificada, não consenso, no aberto Bobbio, originárias e derivadas, fonte originária, Constituição escrita, fontes derivadas delegadas, leis e decretos, jurisprudência. Fontes derivadas reconhecidas, normas jurídicas produzidas antes ou durante. Mais uma vez, eu cometi o mesmo erro da última vez, eu falei, né, que eu não teria feito se eu tivesse num livro. Eu teria vindo direto nesse quadro. Costumes constitucionais, convicção, obrigatoriedade, para que valor jurídico, imprescindível conjugação do aspecto objetivo, aspecto subjetivo. Então, gente, vocês estão vendo que é muito rapidamente, tá? Sabrina, mas nossa, eu não consigo lembrar desse jeito. Gente, eu tô falando por mim, eu não estou pulando aqui fazendo de qualquer jeito. Tô lembrando de tudo 100%? Não, mas eu estou fazendo com que o conteúdo não seja que ele não vá totalmente para o meu subconsciente, tá? Eu estou trazendo ele à tona. Ele vai surgir em outros momentos também. Quando eu estiver respondendo exercício, por exemplo, quando eu estiver fazendo um simulado que aparecer questões sobre fontes do direito constitucional, né? Quais são os objetos? Não sei, mas eles vão aparecer. E isso daqui vai vir à tona também.
vai chegar num ponto de que de tanto olhar para essas páginas aqui, você já, se eu falar para você em objetos do direito constitucional, você vai lembrar da página, tá? Então é repetição. Já expliquei para algumas pessoas que existem duas formas de se memorizar alguma coisa, uma através do emocional e a outra através da repetição. O emocional é aquilo que está ligado com emoções, felizes ou tristes, né? Aquilo você vai lembrar de coisas boas que aconteceram com você, que te trazem um sentimento feliz, e vai lembrar também de coisas ruins, que te trazem um sentimento de tristeza. E você vai lembrar também de, sei lá, o telefone do seu primeiro namorado, da sua primeira namorada. Por quê? Porque você teve que usar ele várias vezes, repetiu isso várias vezes. Ou o endereço da primeira casa que você morou. Ou, às vezes, alguma coisa que você estudou para o vestibular ainda, mas é porque você repetiu tanto isso que você se lembra, né? Então, muita coisa é repetição. E no estudo, dificilmente a gente consegue empregar algum tipo de emoção, a não ser quando você traz isso para sua vida, para algum fato da sua vida. Mas como é muita coisa que você precisa estudar, é praticamente impossível aplicar emoção em tudo. Então, como que vai ser isso? Através da memorização. Mas aqui também a gente não está treinando para apresentar uma peça de teatro onde você vai ter que saber todas as falas de cor e salteado, tá? Você vai saber falar sobre os conteúdos, mas não ao pé da letra, da forma como está colocado nos livros, ok? Bom, agora eu vou parar aqui para poder voltar na revisão de 30 dias. Voltei agora, não estou fazendo no dia 22, que eu deveria estar fazendo a revisão de 30 dias no dia 22 de fevereiro. Estou fazendo atrasada, pelos motivos já mencionados no primeiro vídeo, no início do vídeo. Eu vou fazer a revisão de 30 dias, hoje são dia 1º, tá? De março. É o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui, em alguns pontos eu simplesmente vou passar, tá? Talvez até ficando calada, mas é só para vocês entenderem qual que seria a velocidade. Numa revisão de 30 dias, você tem que gastar no máximo 10% do tempo que você utilizou para estudar aquela matéria, para fazê-la. Porque qual que é a ideia? Que quanto mais você revise, menos você precise revisar, ok? Ou seja, você pode passar mais rapidamente por esses conteúdos, só a fim de estar relembrando o que foi estudado ali, não uma revisão propriamente dita, assim, de relego, a gente fez na primeira leitura, que foi a de 24 horas, ok? Então, vamos lá. Então, gente, só para fazer a pausa aqui, eu passei por 3 páginas, acredito que mais ou menos em 1 minuto, tá? Por que que eu não falei, não fui lendo em voz alta? Porque com isso eu falo mais devagar, eu vou mais devagar. E a minha intenção não é dar uma passada de olho, eu passei o olho em todos os grifos aqui, tá? E acaba que a nossa visão periférica faz você pegar até outras palavras também. Então, eu fui relembrando coisas que eu já havia estudado, tá? Daqui eu já lembrei, lembra que das outras duas revisões eu esqueci disso daqui, eu já fui direto, tá? Para lembrar delas. Sabrina, você lembrava que as delegadas são. Não, eu precisei reler aqui, tá? Bom, gente, deve ser chato ficar vendo um vídeo onde a pessoa não fala nada, mas eu queria mostrar para vocês que é essa velocidade que a gente deve imprimir numa revisão de 30 dias. Sabrina, nossa, mas eu acho que é muito rápido, eu não consegui pegar nada. Claro, gente, cada pessoa é de um
tem um ritmo diferente. Igual aqui, pela minha média de leitura que eu fiz aqui, pelos meus cálculos, eu li cerca de 16 a 18 páginas por hora do livro aqui do Novelino. Tem gente que lê 10 páginas por hora, né? Então, consequentemente, a revisão dessa pessoa também é um pouco mais lenta. Mas o que eu quis mostrar para vocês é o conceito, tá? Porque o que eu percebo das pessoas, elas querem revisar tudo, grifaria muita coisa. Vou dar um exemplo aqui até de uma que no primeiro vídeo, no como eu ensino a grifar corretamente, eu falo que geralmente as pessoas teriam grifado isso aqui tudo. E aí na hora de revisar, a gente não dá para priorizar. Você vai priorizar no máximo isso aqui, ó. E não dá para fazer isso. Aí olha como que seria a revisão. Direito constitucional positivo, particular especial, tem por objeto a interpretação, sistematização e crítica das normas constitucionais vigentes em um determinado estado, como exemplo, direito constitucional brasileiro. Direito constitucional comparado, tem por finalidade o estudo comparativo e crítico das normas constitucionais positivas, vigentes ou não, de diversos estados, envolvido com o intuito de atacar singularidades e contrastes entre as diversas ordens jurídicas constitucionais. Direito constitucional geral compreende a sistematização e classificação de conceitos, princípios e instituições de diversos ordenamentos jurídicos, visando a identificação dos pontos comuns, isto é, das características essencialmente semelhantes de um determinado grupo de constituições. Por meio desta disciplina, procura-se estabelecer uma teoria geral do direito constitucional. Agora, olha só. Olha o tempo que eu gastei para ver esses 3 tópicos aqui. Sem contar que eu vou ser sincera, eu boiei muito mais. Para quem não sabe o que é boiar, eu viajei muito mais lendo dessa forma do que buscando as palavras-chave. Porque quando eu li as palavras-chave, eu precisava forçar o meu cérebro. E isso é um mecanismo muito rápido, não é uma coisa assim que eu preciso parar e pensar, eu vou forçar o meu cérebro. É automático que isso acontece, tá? Ao passo que quando eu fui lendo aqui, pelo fato de que eu precisava fazer isso rapidamente, foi uma leitura muito sem entender nada do que eu li, tá? Então, por isso que é importante você grifar as palavras certas, porque quando você grifa as palavras certas, na hora da revisão você já sabe o que você vai priorizar e aí a revisão funciona de uma forma que vai te obrigar a lembrar daquele conteúdo e não lê-lo de forma automática. Vai ser mais rápido e vai ser mais eficiente, ok? Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha sido eficaz, tá? No próximo vídeo eu vou gravar algumas, como eu expliquei, né, alguns aplicativos, recursos que você pode utilizar aí para poder agendar as suas revisões, ok? No mais é isso. Bons estudos para vocês e eu espero que tenha ajudado. Um abraço, tchau, tchau.